Olá, vamos para mais um Departamento Pessoal com Luciana. Hoje nós estaremos falando sobre o FAP. Geralmente, muitas pessoas não têm noção de para que serve e como é utilizado, né? Então, em função do e-social, que é, um repositório onde serão enviadas todas as informações dos empregadores e dos empregados, e que a partir de janeiro de 2018 passará a ser obrigatório para todas as empresas com faturamento acima de 78 milhões, então eu vou estar explicando aqui um dos fatores que nós devemos observar. Uma das coisas que nós devemos verificar se a empresa realmente está recolhendo com a informação correta é o FAP. Tá, Luciana, mas o que significa então esse FAP? Vamos lá. O FAP, ele é o fator acidentário de prevenção. Fator acidentário de prevenção. Ele é fundamentado pela Lei 10.666 de 2003 e ele é utilizado como instrumento relativo à saúde e segurança do trabalho. E esse fator, ele é determinado com base nos acidentes de trabalho que ocorrem dentro da empresa. E ele é utilizado para cálculo da guia de previdência social juntamente com os riscos ambientais de trabalho, com a sigla RAT, que reduz ou aumenta a alíquota paga pelas empresas. O risco ambiental do trabalho ele é determinado pelo CNAE, que é a Classificação Nacional da Atividade Econômica, que é determinada pelo tipo de atividade que a empresa exerce. E ela tem o grau 1, 2 ou 3, segundo os riscos, né? Se ele tem um grau muito alto de risco, ou baixo, ou médio, né? E como que a gente faz para chegar até essa página? Eu, Luciana, eu vou lá no Google, né? E coloco lá, FAP Web 2017. E ele vai te abrir um link lá, você vai no link que conste a data prévia, e ele vai te trazer para essa tela aqui. Para acessar, você precisa ter senha. Então, aquela pessoa que não tem o hábito de acessar ou tem um contador que passa anualmente essas informações, você tem que pegar essa senha com o seu contador, tá? Ou pegar essas informações, porque ele pode imprimir e te passar. Então, vamos lá. Para acessar e verificar os seus dados de acesso, você clica em acessar ao FAP. Clicando aqui, ele vai te trazer para essa outra tela, onde você vai informar o CNPJ raiz da empresa, ou seja, o CNPJ da empresa matriz, e a sua senha. Aqui você vai digitar os dígitos informados nessa tela aqui. Caso essa tela não esteja clara as informações que constem nela, você clica aqui do lado e pede para atualizar até que ela fique de forma legível. Você digita essas informações constantes aqui neste campo e pede para consultar. Ele vem para esta nova tela. Nesta nova tela, nós vamos ter algumas informações também referente ao FAP. Nós temos aqui consulta, desbloqueio da bonificação, contestação e documentos de apoio. Então, nós vamos em consulta. Primeiro eu quero saber como que está meu FAP, qual é o FAP que eu devo recolher. Então, quando eu vou em consulta, ele vem aqui para mim e me traz um resultado por estabelecimento. Então, aqui eu vou informar o ano de vigência que eu quero. Então, eu quero saber do ano de 2017. Eu venho aqui e seleciono um estabelecimento. Caso eu queira alguma filial, eu vou aqui e informo o finalzinho dela da filial. Peço para consultar. Quando eu peço para consultar, ele me informa aqui o nome da empresa, o CNPJ completo, o CNAE de acordo com a minha atividade, o endereço, o CEP e o início das minhas atividades. Lembrando que uma empresa cadastrada dentro do ano letivo, vamos supor que eu iniciei uma empresa no ano de 2017. Toda empresa iniciada, eu começo com 1, com o fator 1 para FAP. Por quê? Porque eu não tenho como ter os dados necessários para compor o cálculo do FAP, certo? Então,
Aqui abaixo eu tenho as informações relativas às extrações, ou seja, o ano de vigência que eu estou olhando é 2017. Então, o ano de 2017 ele está liberado para consulta a partir de outubro de 2016. E eu posso contestar as informações contidas neste até dia 30 de 11 de 2016, certo? Para utilização para a base de cálculo, ele utiliza os 2 últimos anos. Então, quer dizer, se a informação sai em 2016, ele usa 2015 e 2014, ou seja, 24 meses anteriores, né, o ano anterior. Então, como a informação sai em 2016, então 2015 e 2014. Então, foi utilizado para a base de cálculo 1 de 1 de 2014 a 31 de 12 de 2015. Os dados de extração para arrecadação foi 30 de 4 de 2016. Esses dados de extração foram originados de guias de recolhimento de FGTS e informações da Previdência Social. Essas informações são enviadas através do CEFIP, tá? Dados de extração dos benefícios já foi da base do Sistema Único de Benefícios, que é a do INSS, que foram recolhidos em 3 de 7 de 2016. E a data de extração da expectativa de vida foi baseada em anos de referência de 2014 e foi recolhida em 30 de 3 de 2016. Aqui nós temos os relatórios, a relação de GFIPs enviadas no período que ele informou aqui em cima. Se eu clicar aqui, ele vai me trazer então uma página onde vai constar a competência, o número de identificação, o KNAI do estabelecimento e o KNAI correspondente, certo? Utilizado no período. Então, aqui ele vai trazer a relação de todos. Então, vamos supor, eu estou com alguma dúvida, eu informei alguma coisa errada, eu tenho que vir aqui, utilizar esses arquivos aqui para buscar para retificar a minha CEFIP original, ok? Voltando então àquela tela inicial, depois de visualizar o relatório, logo abaixo aqui nós temos os dados que compuseram o cálculo do FAP conforme a resolução 1316. O que compõe então o FAP? Todas as comunicações de acidente de trabalho durante o período. E destas CATs, nós temos um nexo de técnico previdenciário sem CAT vinculada. A massa salarial significa a soma de todos os salários informados no GFIP durante o período. O número médio de vínculos é a soma dos vínculos dividido pela quantidade de vínculos informados, né? O total de estabelecimento interno da subclasse, ele é informado pelo KNAI mesmo, é feito uma média lá de todos os KNAIs que tem na região, né? E o total de estabelecimento subclasse com aquele mesmo KNAI. Aqui nós também temos essas lupas. O que significam essas lupas? Caso você queira verificar os valores informados, você clica na lupa e aí ele vai te mostrar cada informação. No auxílio doença, aqui B91, que é o número que é utilizado pelo INSS, ele informa a quantidade que tiveram de auxílio doença por acidente, a quantidade que tiveram de aposentadoria por invalidez devido a acidente, pensão devido a acidente, auxílio acidente devido, né, ao próprio acidente e o valor dos benefícios pagos. No caso desta empresa que não tiveram, mas se tivesse, bastaria eu clicar na lupa para verificar. Clicando na lupa, o que eu tenho? No caso aqui de detalhamento de comunicação de acidente de trabalho, ele me traz o CNPJ constante na CAT, o CNPJ do empregador atribuído, o NIT do empregado, a data de nascimento do empregado, a data do acidente e a data de cadastramento da CAT e o número da CAT. Lembrando que CAT também pode ser emitida pelo sindicato. Então, pode ser que, às vezes, você olha e fala, não, mas não foi eu que emiti. Então, através do número da CAT, você consegue verificar quem foi que emitiu a CAT, né? Buscando aí informações do seu próprio arquivo ou verificando juntamente com o sindicato ou com o próprio funcionário, ok? Se eu clicar aqui na massa salarial, ou se não no vínculo de empregados, eu vou ter aqui, então, como massa salarial, ele vai me trazer de janeiro até o 13º
a quantidade de massa salarial que nós tivemos desses funcionários no ano de 2014 e no ano de 2015. Nesta empresa, aqui só tem 2 funcionários, então ele trouxe uma massa salarial desses 2 funcionários, que é informado no CEFIP. A gente envia e aí ele tem, então, lá no final, a massa salarial. Então, ele pega essa massa salarial e soma para chegar até aquele valor ali. Se eu clicar no número médio de vínculos, ele também vai me trazer o número de médio de vínculos desses funcionários, ok? Eu clicando em voltar, ele volta para aquela tela inicial. Aqui também ele traz o detalhamento do B91, que é o auxílio doença por acidente. Nesse caso aqui nesta empresa não teve. Mas qualquer lupa dessas que você clicar, ele vai te explicar direitinho o que ele utilizou para cálculo, certo? Para você verificar se realmente estão de acordo com as informações que você tem impressa e arquivadas na sua empresa. Para você saber como que foram baseados esses cálculos, você clica saiba como são realizados os cálculos e aí ele vai abrir essa telinha para você abaixo e você vai verificar como que foi feito cada cálculo. Então aqui ele fala que o índice utilizado período, né, foi de 1 de 1 de 2014 a 31 de 12. O índice de frequência foi baseado nas informações de registro de acidente mais o nexo vezes 1000 dividido pelo número médio de vínculos. O índice de gradatividade e assim por diante. Ele vai te explicando um a um como que foi feito. E esses índices, onde consta um pouquinho mais para baixo, consta então os indicadores de estabelecimentos. Aí ele informa o índice de frequência, o índice de gravidade, o índice de custo, a taxa de rotatividade. Aonde tiver uma lupa, tem como você analisar os dados que constam nessas informações, certo? E aqui embaixo tem sempre saiba como foi composto, certo? Então, clicando em cada informação, você vai verificar aqui que, por exemplo, o detalhamento da taxa média, ele utilizou aqui a taxa da rotatividade, as rescisões e admissões do período. Então, no ano de 2014, eu tive uma taxa de rotatividade de 39,86 devido a 109 rescisões e 144 admissões e o número de vínculo no ano. Certo? Então, ele vai pegando todas as informações para você compor. Então, aqui o rol de índice de frequência, ele também trouxe aqui um número de ordem de frequência para você analisar. Todas as informações são baseadas no número de admissões e demissões do período, também constante no CEFIP. Aqui ele já traz o rol de índices de custo, né? Ele já traz aqui como ele calculou esses custos. E abaixo também, se você clicar no saiba como foram efetuados os índices, ele traz como foi feito cada cálculo, ok? O que realmente interessa para nós? É o FAP do estabelecimento. Aqui, geralmente, quando só tem FAP original, você mantém o FAP que foi informado aqui. Mas se tiver o FAP original ou o FAP bloqueado, aí você deve utilizar o FAP a ser informado no CEFIP, que geralmente é igual ao bloqueado, ok? Então, para você verificar se o seu FAP está correto ou não, você deve entrar nessa página e analisar todos os itens que constam aqui, certo? Verificando então todos os itens, eu vejo que o FAP, a gente tem que ter noção que o FAP ele varia anualmente, porque ele é calculado sempre sobre os 2 últimos anos, os históricos de acidentabilidade, né? E dentre esses 2 últimos anos, esse FAP pode ter aí uma diferença de um ano para o outro. Como que a gente deve analisar se deve ser contestado ou não? Você deve verificar lá a quantidade de cartas, informações geradas através do seu CEFIP. Também você deve verificar se as informações da massa salarial e vínculos estão corretos. Estando estes corretos, você tem que analisar os documentos de apoio para verificar se tem como você contestar e baseado em que situação que você pode contestar, ok? Tá, Luciana, mas aí como que eu faço uma contestação? Eu vou explicar logo à frente que todo empregador tem o direito de contestar caso ele não concorde com o fato informado. Geralmente, poucas empresas conseguem uma contestação válida.
mas vale a intenção. Como que eu faço então para contestar? O fato atribuído à empresa, que vai ser utilizado nas guias de previdência, ele pode ser contestado administrativamente dentro dos dias 1º a 30 de novembro, por intermédio de formulário eletrônico dirigido para o Departamento de Políticas de Saúde Ocupacional, certo? Nós sabemos que o FAP ele é liberado a partir de outubro. Ele tem sempre o período aí para poder fazer, então o formulário eletrônico você consegue preencher através do desbloqueio de bonificação. Aí eles vão receber até dia 30 do 11. Aí depois, para você verificar se o que ocorreu, se foi deferido ou não, você entra na contestação eletrônica e confere as informações. Claro, eles vão pedir vários documentos, eles vão questionar o motivo pelo qual você está pedindo. Então, de certa forma, quando você abre também uma solicitação de verificação, a empresa então também deve verificar se todos os documentos dela estão realmente corretos, porque ela corre o risco de trazer uma fiscalização também para dentro da empresa. Como que eu faço então para contestar? Para solicitar o formulário, eu tenho que ir em bonificação, solicitação. Aí ele vai abrir um formulário eletrônico, onde eu vou colocar todas as informações da empresa, inclusive também levar alguns documentos necessários sobre a utilização de IPI, o PPRA, tudo tem que ser anexado também a esse formulário, certo? Feito isso, como que eu faço para conferir? Eu vou em contestação, informo o CNPJ, a instância que foi colocada, o protocolo que foi gerado e o status. Ele vai me trazer aqui embaixo quais são os que estão e as ações que foram feitas e como eu devo fazer, certo? Ou se já foi liberado, se o prazo ainda está em instância, está encerrado, se ainda está correndo, ou como que está, então, esse processo, ok? Tá, agora no CEFI, como que eu utilizo essa informação? Primeiro, na consulta, eu devo considerar sempre o FAP a ser informado no CEFIP, que, por exemplo, o FAP original aqui é um, o FAP bloqueado aqui é outro. Eu utilizo o FAP a ser informado no CEFIP. Aonde eu informo, Luciano? Você vai no CEFIP, alguns importam, né, a informação da folha, que é arquivo importar folha, outros, né, já tem no CEFIP os dados cadastrais da empresa. Você vem aqui na aba Movimento, clica sobre a empresa, clica sobre os dados do movimento e informa aqui o FAP, certo? Algumas folhas já trazem essa informação para cá direto, quando importa a folha, ok? Tá, Luciana, mas aonde que eu uso? Então, o FAP, ele é utilizado, ele é um fator que é utilizado para pagamento da guia do INSS, da guia da Previdência Social. Então, ele compõe um dos valores que são somados aqui nesse valor do INSS. Tá, Luciana, mas aí como que eu faço então para saber qual é o valor? Então, vamos lá. Primeiro, 20% é referente ao INSS patronal, ou seja, a empresa pega ali aquele valor que compõe a base de cálculo para o INSS e multiplica 20%, mais o RAT, que é o risco de acidente de trabalho, que é determinado pelo CNAE, que é a Classificação Nacional de Atividade Nacional. Então, tem alguns que são 1, tem outros que são 2, tem outros que são 3. Nesse caso utilizado aqui como exemplo, eu peguei o que é 3 e o FAP, que é 1,3452. Por que eu trouxe isso aqui dessa forma? Porque o FAP ele é utilizado com 2 casas para o CEFIP e ele é utilizado com 4 casas para a folha de pagamento. Lembrando que a folha, para cálculo da GPS e pagamento dos valores, utilizam-se 4 casas, certo? Então, sempre vai dar uma diferencinha da qual a gente sempre tem que analisar para calcular, para não ficar errado. Porque nós não podemos utilizar o que consta no CEFIP, e sim o que vem da folha com 4 casas decimais, ok?
Soma-se também mais 5,8, que é contribuição a outras entidades, que fica aqui embaixo, também sobre a base de cálculo de INSS. Posso deduzir alguma coisa? Sim, eu posso deduzir salário família, posso deduzir salário maternidade, posso compensar uma retenção feita na filial dos mesmos ramificações, né, do mesmo CNPJ, posso utilizar compensações de outras retenções feitas em outras filiais, contando que seja, né, filial, e a guia deve ser paga até dia 20 de cada mês. Aqui eu estou mostrando para vocês só o que é o FAP, onde se busca e o que pode ser e como ele deve ser utilizado e analisado. Por quê? O FAP, como ele é utilizado para compor o INSS, ele também vai ser informado pelo E-Social. Muitas pessoas não têm noção de onde vem esse FAP e por que ele é utilizado. E para enviar para o E-Social, ele tem a sua base de informações, o FAP que a empresa realmente deve utilizar. E se você enviar um FAP divergente, você pode estar trazendo para sua empresa uma fiscalização, além de ter que pagar multas e juros sobre os valores que você não contribuiu. Ou também você pode ser compensado aí o valor que você possa ter pago a mais, porém você vai ter que emitir as CPIPs todas novamente, comprovar que você realmente calculou errado e por que você calculou errado, ok? Então, como faz parte dos itens a serem encaminhados para o E-Social, eu achei importante demonstrar para vocês aonde é que vocês buscam informação, mas nós também deixamos claro que é sempre importante, antes do primeiro envio para o E-Social, estar buscando junto ao seu jurídico, né, um parecer, um auxílio, uma consulta jurídica mesmo, e juntamente com o contador, para verificar se as suas informações, se as informações que constam, que compõem, principalmente a GPS, estão corretas. Por quê? Pode ser que a sua informação não esteja correta e você corre o risco de ser autuado, né, em função disso. Então, é uma coisa que deve ser alertada, é uma coisa que deve ser avaliada, porque todos os dados da empresa vão ser levados em consideração e esse, principalmente, tem que ser observado, porque faz parte da fiscalização da Receita juntamente com o INSS, ok? Quem gostou, dá um joinha. Se você quiser receber nossos vídeos em primeira mão, se inscreva no canal. Eu espero ter ajudado e agradeço a todos aqueles que estão assistindo e vêm me acompanhando aí, tá bom? Tenham todos um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, né? Porque a gente não sabe o horário que você vai estar assistindo, tá bom? Até mais. Continua acompanhando aí.